Uma das coisas que mais me incomoda quando se trata de futebol é a incoerência. Quando um treinador ou um jogador adotam um tipo de discurso, mas na hora da prática, em campo, na hora de escalar o time, fazem totalmente o contrário. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, depois da vergonha que foi o empate de ontem do Grêmio em 0-0 com o Palestino pela Copa Sul-Americana. Eu sou o Rafa Silveira e esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o tricolor. Já te inscreve aí, deixa o like e vem com a gente aqui para mais um conteúdo. Bom, 0-0, fora de casa, um jogo da Sul-Americana, campo ruim, estádio acanhado, tudo até serviria assim como uma espécie de desculpa, né, para o desempenho fraco do Grêmio. Some-se a isso um time não totalmente reserva, mas com muitas peças que não fazem parte dos nossos 11 iniciais, como diz o nosso mister, né? E é justamente por aí que eu quero começar a discordar. Sim, eu vou discordar. Eu sou um cara que passa muito pano por Luis Castro, mas ontem eu fiquei sem entender muitas coisas, assim como você. Tenho certeza que também ficou sem entender. Vamos começar lá pela defesa. O Luis Castro explicou que o time inicial de ontem foi por causa do desgaste, que tinha alguns jogadores que, segundo ele, precisavam ser segurados para que não estourassem e que ele não perdesse, né, esses atletas para a próxima partida aí no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a gente teve o Caio Paulista, que, né, no Caio Paulista, né, gente, pela lateral esquerda, e no meio de campo, para mim aí o principal erro e talvez a maior incoerência do Luis Castro nesses quase 5 meses no comando do Grêmio. Lembra que eu deixei um link no último episódio, aqui no último vídeo do canal, um link para uma entrevista que ele concedeu para a equipe da Zero Hora, em que ele fala sobre o aproveitamento dos jogadores da base, sobre o projeto que ele foi contratado para fazer no Grêmio, enfim, tudo aquilo. Pois é, nesse vídeo, o Luis Castro, né, nessa entrevista, ele diz que o Thiaguinho ainda precisa cumprir algumas etapas. Ele foi questionado, mister, mas o Thiaguinho começou o ano como titular e agora não tá nem ficando no banco de reservas, nunca mais entrou depois daquele Grenal, em que ele foi mal lá, o Grenal que a gente perdeu de 4-2 no Beira-Rio no começo do ano. E o Luis Castro disse que o Thiago é um jogador de muito talento, que ele vai ser um grandíssimo jogador de futebol, mas que ele está lapidando, vamos usar o lapidar, né, que o Renato sempre usava, eles estão ajustando alguns detalhes no jogo do Thiago para que o time não tenha que se sacrificar tanto quando ele está em campo. Bom, mas aí eu quero perguntar para o Luis Castro, eu gostaria de perguntar, ou que alguém perguntasse para ele na próxima coletiva, o time não tem que se sacrificar quando o Dodi está em campo? O que o Dodi acrescenta para o time do Grêmio, além de suor? É importante competir, disputar, porque tem jogador no Grêmio que não está competindo e não está disputando e a gente já vai chegar lá. Mas o que o Dodi tem ou pode entregar para o time que o Thiaguinho, mesmo pronto, não possa entregar? Se você parar para analisar, hoje, assim, friamente, o meio-campo do Grêmio titular começa com o Léo Pérez e o Arthur. Qual é o jogador mais próximo das características, né, do Arthur que o Grêmio tem no seu grupo de jogadores? O Thiaguinho. Tava lá, viajou, não foi pro banco de reservas e não foi pro jogo porque o Luis Castro não quis. Não seria mais fácil, se é pra gente poupar os jogadores, a gente fazer isso pelo menos tentando encontrar algumas soluções novas, mister? O que você acha? Se a gente vai rifar o jogo da Sul-Americana ou se a gente vai correr o risco de não ganhar esse jogo porque a gente vai descansar jogadores, vamos colocar coisa nova em campo, vamos ver algo diferente. O Dodi eu já sei que não vai entregar nada. Nem ontem, nem nunca. Nunca entregou no Grêmio. Nunca entregou em nenhum lugar. Então, talvez aqui, alguém de cima, eu odeio isso, eu odeio essa questão de o presidente, o vice de futebol, seja lá quem for, né, se meter lá no vestiário, mas talvez alguém vai ter que chegar, dar um tapinha nas costas do mister e dizer, olha, esse aqui não dá mais, tá? Tu não escala que nós vamos vender ele. Ele não pode fazer os jogos do Campeonato Brasileiro que a gente vai arrumar negócio pra ele. Deixa treinando separado, deixa em casa. Se o Monsalve não está concentrando, sabe-se lá por quê, o Dodi também não precisa, né? E a gente teria sido poupado do meio-campo que não consegue trocar 3 passes em seguida sem perder a bola ou sem dar um chutão pra frente. Pra mim,
esse é o pior pecado do Luiz Castro desde que ele chegou no Grêmio. Isso para mim é incoerente, porque ele fala uma coisa, ele fala sobre o projeto, sobre valorizar os jovens, sobre dar oportunidade, e na hora que as oportunidades aparecem, ele coloca o Dodi em campo. Então, para mim, isso é algo que não fez nenhum sentido ontem. Outra, que vai na conta do Luiz Castro, por mais que quem errou os pênaltis não foi ele, né? Foi o nosso centroavante, o Carlos Vinícius. Na hora que o Carlos Vinícius errou a segunda cobrança, na entrevista coletiva, o Luiz Castro disse que até tentou, que falou pro Caio, mas que ele estava tentando falar com o William, pro capitão, dar o recado. Filho, nessa hora não tem recado pelo capitão, mister. Nessa hora você não pode entrar em campo, você falou na coisa. Você entra em campo. Você chuta uma bola lá pro meio da área para chamar atenção. Você faz um gritedo, você pede pro auxiliar invadir o campo, massagista, sei lá, qualquer um, mas chega no Carlos Vinícius e diz: você não vai bater o terceiro pênalti, você já errou 2. Coloca o William pra bater, deixa o Gabriel Mack bater o pênalti, que pelo jeito o moleque tá com mais confiança do que o resto do time. Por falar em confiança, ei, TT, eu acho que o TT merece um vídeo só pra ele, né? Mas por favor, Luiz Castro, preserva o homem. Não tinha quem colocar, foi a justificativa que ele deu na entrevista coletiva, que ele não tinha um jogador de lado para colocar no lugar do TT. Não joga com jogador de lado, joga com a menos no lado e bota mais um jogador no meio campo. Coloca o Bright White para jogar junto com o Carlos Vinícius, faz o Bright White cair pela direita ou pela esquerda, enfim, improvisa, tenta algo diferente, mas não bota mais o TT em campo. Não dá mais para ver jogador que, não tem vontade, não divide uma bola, não disputa, tira o corpo fora. E 2, tá errando tudo que tá construindo. Desde que ele chegou no Grêmio, a primeira jogada que ele acertou foi o drible no cara que ele sofreu o pênalti. Mas é muito pouco pro jogador mais caro da história do Grêmio. O Grêmio gastou uma Babilônia para contratar o TT e até agora parece que ele não desembarcou em Porto Alegre. Então, se ele ainda não desembarcou, separa ele, vai fazer uma preparação, vai colocar para conversar com a psicóloga, seja lá qual é o problema que ele está enfrentando, tentem resolver, ajudem-o, tirem ele de campo, porque em campo, com o TT, o Grêmio joga com 1 a menos. E ainda tem o William, que pelo menos ontem, eu sei que aquela camisa branca não ajuda, mas parece que voltou meio barrigudinho também, né? E é outro jogador que depois da Copa do Mundo não dá mais, o Grêmio precisa liberar, sabe? São jogadores que precisam ir lá ganhar o seu dinheiro no futebol saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, onde for, mas não no Grêmio. O Grêmio não pode se dar ao luxo de ter no banco de reservas o Marcos Rocha ganhando 700 conto, o seu William ganhando quase 2 milhas e ficando 90% do tempo machucado e quando entra para jogar, sabe, pouco participa. Então, essas coisas até a Copa do Mundo a gente vai ter que ajeitar. Mas até lá, tá na conta do professor, o time jogou muito mal, eu sei que teve gol anulado e tudo mais, gente, ontem fazia tempo, tá? Eu sei que o Grêmio tava jogando, mas ontem deu sono. Eu cochilei diversas vezes durante o jogo. Muito ruim, o desempenho muito abaixo e ainda com alguns sem vontade. Então, para sábado agora, o Grêmio já precisa de um choque de realidade. Sábado o Grêmio não tem o Carlos Vinícius e não tem o Vieri. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai escalar o time, mas eu espero que quem entrar entre primeiro com mais atitude, respeitando a camisa do Grêmio e, é claro, entre para ganhar, que o Grêmio proponha o jogo, não fique acanhado atrás esperando e que realmente possa finalmente ganhar uma partida fora de casa, né? Se inscreve aí no canal que a gente volta amanhã e durante o fim de semana falando mais sobre o jogo entre o Grêmio e o Atlético Paranaense, ou melhor, o Paranaense e o Grêmio, porque o jogo é lá na Arena da Baixada e a gente conversa mais por aqui. Um grande abraço, gente, um bom feriado amanhã para todos e até mais!